Jesus é amarrado durante a paixão para libertar o homem das correntes do pecado. 16 de novembro de 1921. Esta manhã, meu sempre amável Jesus apareceu todo amarrado. Amarradas as mãos, os pés, a cintura. Do pescoço lhe descia uma dupla corrente de ferro, mas estava amarrado de forma tão apertada que se impedia o movimento de sua divina pessoa. Que dura posição de fazer chorar até as pedras. E meu sumo bem Jesus me disse: minha filha, durante a minha paixão, todos os outros sofrimentos competiam entre si, mas se revezavam e um dava lugar ao outro, quase como sentinelas que se alternavam para me infligir o pior, para se vangloriarem de que um tinha sido mais cruel que o outro. Mas as cordas nunca me foram tiradas. Desde que fui preso até o Monte Calvário, estive sempre amarrado. Aliás, sempre acrescentavam cordas e correntes por medo de que eu pudesse fugir e para se divertirem ainda mais comigo. Quantas dores, confusões, humilhações e quedas essas correntes me causaram. Saiba, porém, que nessas correntes havia um grande mistério e grande expiação. O homem, ao começar a cair no pecado, fica preso nas correntes do seu próprio pecado. E se é grave, são correntes de ferro, se venial, são correntes de cordas. Assim, tenta caminhar no bem e sente o impedimento das correntes e fica preso no passo. O impedimento que sente o enfraquece, o debilita e o leva a novas quedas. Se age, sente o impedimento nas mãos e fica praticamente como se não possuísse mãos a fim de fazer o bem. As paixões, vendo assim preso, fazem festa e dizem: a vitória é nossa. E de rei que é, o tornam escravo de paixões brutais. Como é abominável o homem no estado de culpa, e eu, para quebrar suas correntes, quis ser amarrado e nunca quis estar sem correntes, a fim de manter sempre prontas as minhas para quebrar as suas. E quando os golpes, os empurrões me faziam cair, estendia-lhe as mãos para desamarrá-lo e torná-lo livre novamente. Porém, enquanto ele dizia isso, eu via quase todas as pessoas presas por correntes, e era de dar pena, e orava a Jesus para que tocasse com suas correntes as correntes delas, a fim de que, pelo toque das suas, fossem quebradas todas as das criaturas. Jesus, agonizante no Getsêmani, teve a assistência de sua Santíssima Mãe e de Luísa, confiando-lhes a misericórdia e a justiça. Para conhecer a verdade, é necessário querê-la e agir de acordo. A verdade é simples. 19 de novembro de 1921. Eu estava fazendo companhia ao meu Jesus, agonizante, no jardim do Getsêmani, e tanto quanto me era possível, me compadecia dele, apertava-o forte ao meu coração, tentando enxugar seus suores mortais. E meu doloroso Jesus, com voz fraca e ofegante, me disse: minha filha, dura e penosa foi a minha agonia no jardim, talvez mais penosa do que a da cruz, porque se esta foi o comprimento e um triunfo sobre todos,
Aqui no jardim foi o início, e os males são mais sentidos antes do que quando estão terminados. E nesta agonia, a pena mais dilacerante foi quando todos os pecados vieram, um por um, à minha frente. Minha humanidade compreendeu toda a enormidade, e cada delito trazia a marca. Morte a um Deus armado de espada para matar-me. Diante da divindade, a culpa me parecia tão horrível, mais horrível do que a própria morte. Ao compreender apenas o que significa pecado, eu me sentia prestes a morrer, e morria de fato. Gritei ao Pai e ele foi implacável. Não houve, ao menos, um que me desse um auxílio para não me deixar morrer. Gritei a todas as criaturas que tivessem piedade de mim, mas em vão, de modo que minha humanidade definhava e eu estava para receber o último golpe da morte. Mas sabes tu quem impediu a execução e sustentou minha humanidade para não morrer? A primeira foi minha inseparável mãe. Ela, ao me ouvir pedindo ajuda, voou para o meu lado e me sustentou. E eu apoiei meu braço direito sobre ela e olhei quase morrendo, e encontrei nela a imensidão da minha vontade íntegra, sem nunca ter havido ruptura entre a minha vontade e a sua. Minha vontade é vida, e como a vontade do Pai era inalterável e a morte me vinha das criaturas, uma outra criatura que encerrasse a vida da minha vontade me daria a vida. E eis minha mãe, que no prodígio da minha vontade me concebeu e me fez nascer no tempo. Agora me dava a vida uma segunda vez, para me fazer cumprir a obra da redenção. Depois olhei para a esquerda e encontrei a pequena filha do meu querer. Encontrei-te como antes, com o séquito das outras filhas da minha vontade. E assim como quis comigo a minha mãe, tal como o primeiro elo da misericórdia, pela qual deveríamos abrir as portas a todas as criaturas, quis por isso apoiar nela a direita, e quis-te como o primeiro elo da justiça, para impedir que esta recaísse sobre todas as criaturas, como mereciam. Por isso, quis apoiar a esquerda, para que a sustentassem junto comigo. Então, com esses dois apoios, senti-me reviver. E como se nada estivesse sofrido, com passo firme fui ao encontro dos inimigos e em todas as penas que sofri na minha paixão, muito delas capazes de me dar a morte. Esses dois apoios nunca me deixaram, e quando me viam quase morrer, com a minha vontade que continham, sustentavam-me e davam-me muitos sorvos de vida. Ó, os prodígios do meu querer! Quem jamais poderá enumerá-los e calcular seu valor? Por isso, amo tanto quem vive do meu querer. Reconheço nele o meu retrato, meus nobres traços. Sinto o meu próprio hálito, a minha voz. E se não o amasse, defraudaria a mim mesmo. Seria como um pai sem descendência, sem o nobre cortejo da sua corte e sem a coroa dos seus filhos. E se não tivesse a descendência, a corte, a coroa, como poderia chamar-me rei? Assim, o meu reino é formado por aqueles que vivem
na minha vontade. Deste reino escolho a mãe, a rainha, os filhos, os ministros, o exército, o povo. Sou tudo para eles e eles são tudo para mim. Então depois fiquei pensando sobre o que Jesus me havia dito e dizia para mim mesma como colocar em prática. E Jesus, ao retornar, acrescentou: minha filha, para conhecer as verdades, é necessário que haja vontade, o desejo de conhecê-las. Imagine um quarto onde as persianas estão fechadas. Por mais sol que haja lá fora, o quarto permanece sempre no escuro. Então, abrir as persianas significa querer a luz, mas isso não é suficiente. Se não se aproveita a luz para arrumar o quarto, limpá-lo, pôr-se a trabalhar, a fim de não desperdiçar a luz que é dada, e assim torna-se ingrato. Dessa forma, não basta ter vontade de conhecer as verdades. Se o homem, à luz da verdade que o ilumina, não procura limpar-se de suas fraquezas e se reorganizar segundo a luz da verdade que conhece, e junto com a luz da verdade se ponha a trabalhar, fazendo dela sua substância própria, de modo a fazer transparecer de sua boca, de suas mãos, de sua postura, a luz da verdade que absorveu. Então seria como se matasse a verdade, e ao não colocá-la em prática, estaria em total desordem diante da luz. Pobre quarto, cheio de luz, mas todo desarrumado, de cabeça para baixo, e em total desordem, e uma pessoa dentro que não se preocupa em arrumá-lo, que compaixão não daria. Tal é aquele que conhece as verdades e não as coloca em prática. Saiba, porém, que em todas as verdades o primeiro elemento é a simplicidade. Se as verdades não fossem simples, não seriam luz e não poderiam penetrar nas mentes humanas para iluminá-las. E onde não há luz, não se pode discernir os objetos. A simplicidade não somente é luz, mas é como o ar que se respira, que enquanto não se vê, dá respiração a tudo. E se não fosse pelo ar, a terra e todos ficariam sem movimento. Portanto, se as virtudes, as verdades, não carregarem a marca da simplicidade, serão sem luz e sem ar. Os atos feitos na divina vontade são como dias de luz para Jesus. O quão é perversa a dissimulação. 22 de novembro de 1921. Continuando o meu estado habitual e vigiando quase toda a noite, meu pensamento frequentemente voava até o meu prisioneiro Jesus. E ele se fazia ver em densas trevas, tanto que sentia sua respiração ofegante, o toque de sua pessoa, mas não o via. Então, tentei me fundir na sua santíssima vontade, fazendo meus habituais atos de compaixão e reparação. E um raio de luz mais brilhante que o sol saiu do meu interior e refletiu no rosto de Jesus. A esse raio, seu santíssimo rosto se iluminou, e ao amanhecer as trevas se dissiparam, e eu pude me abraçar aos seus joelhos. E ele me disse: filha minha, os atos feitos na minha vontade assemelham-se a dias para mim. E se o homem com suas culpas me cerca de trevas, esses atos, mais que os raios do sol, me defendem das trevas, me cercam de luz e me estendem a mão para fazer-me conhecido às criaturas. Por isso, amo tanto quem vive no meu querer, porque na minha vontade podem me dar tudo
e me defender de todos, e eu me sinto inclinado a dar-lhe tudo e a encerrar nela todos os bens que eu deveria dar a todos os demais. Suponha que o sol tivesse razão e que as plantas fossem racionais e por sua própria vontade rejeitassem a luz e o calor do sol e não quisessem fecundar e produzir frutos, e que só uma planta recebesse com amor a luz do sol e quisesse dar ao sol todos os frutos que as outras plantas não querem produzir. Não seria justo que o sol, retirando de todas as outras plantas sua luz, fizesse chover sobre aquela planta toda a sua luz e calor? Creio que sim. Agora, o que não acontece com o sol, por ser desprovido de razão, pode acontecer entre mim e a alma. Dito isto, ele desapareceu. Então, depois, ele voltou e acrescentou: minha filha, a pena que mais me feriu na minha paixão foi a dissimulação dos fariseus. Fingiam justiça e eram os mais injustos. Fingiam santidade, regularidade, ordem e eram os mais perversos, fora de toda a regra e em total desordem. E enquanto fingiam honrar a Deus, honravam a si mesmos, seu próprio interesse, sua própria comodidade. Por isso a luz não podia entrar neles, porque seus modos dissimulados fechavam-lhes as portas, e a dissimulação era a chave que, com várias voltas, trancava-as mortalmente, impedindo obstinadamente até mesmo algum vislumbre de luz. Tanto que mais luz encontrou Pilatos, idólatra, porque tudo o que ele fez e disse não partia de dissimulação, mas o máximo de temor dos próprios fariseus. E eu me sinto muito atraído para o pecador perverso e não fingido, do que para aqueles que são muito bons, mas fingidos. Oh, como me causa repugnância! Quem aparentemente faz o bem, finge ser bom, reza, mas por dentro abriga o mal, seu próprio interesse. E enquanto os lábios rezam, seu coração está longe de mim, e no próprio ato de fazer o bem pensa em como satisfazer suas paixões brutais. Além disso, o homem fingido no bem, que aparentemente faz e diz, não é capaz de dar luz aos outros, tentando selá-lo às portas. Assim agem como demônios encarnados, que muitas vezes, sob a aparência de bem, atraem o homem, e este, vendo bem, se deixa atrair, mas depois, no melhor da caminhada, é precipitado nas culpas mais graves. Oh, como mais seguras são as tentações sob aparência de culpa do que aquelas sobre aparência de bem. Assim é mais seguro lidar com pessoas perversas do que com pessoas boas, mas fingidas. Quanto veneno não escondem? Quantas almas não envenenam? Se não fosse pela dissimulação, e se todos se mostrassem aquilo que são, a raiz do mal seria removida da face da terra e todos ficariam desenganados. Livro do Céu, volume 13, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta.